Amém? Todos prontos? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Quase todos nós conhecemos a história de Samuel, a história da mãe de Samuel, Ana, esposa de Eucana. Quase nós todos sabemos das batalhas que Ana viveu. Mas a gente vai contextualizar aqueles que não conhecem bem a história e vai recapitular, vai relembrar aqueles que conhecem bem a história, para que a gente possa entrar na história e permitir que Deus nos dê lições sobre essa história para a nossa vida hoje. Quem era Eucana? Eucana era um homem temente a Deus, diz a palavra de Deus. A sua esposa Ana era uma mulher temente a Deus. Quanto a Ana, por exemplo, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela se refere a Ana como mulher de piedade e de fervor. Ana era uma mulher de muita piedade e uma mulher muito fervorosa ao Senhor. Na verdade, uma mulher de piedade, uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem amor e afeto pelas coisas de Deus. Ana era alguém que tinha amor e afeto pelas coisas de Deus. Ana era uma pessoa que tinha virtude para ser aceita diante de Deus, não no sentido das boas obras, mas que cria no favor imerecido de Deus, no perdão, na misericórdia, com tudo que ela era. Ana era verdadeira diante de Deus. O seu esposo Eucana também era um homem temente a Deus. Mas Ellen White disse que Ana também era uma mulher fervorosa. O que significa isso? Que Ana era uma mulher cheia de devoção e zelo para com as coisas de Deus. Ana levava as coisas de Deus a sério. Ana e Eucana, duas pessoas, um homem e uma mulher, um casal, que a Bíblia apresenta para nós como bons servos de Deus, como tementes ao Senhor. Isso aí me lembra Provérbios capítulo 9, verso 10, onde a palavra diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer que entender quem Deus é, compreender quem Deus é e reconhecer a sua soberania, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, os seus conselhos, os seus caminhos, os seus mandamentos, e se submeter a tudo isso de maneira verdadeira é o começo da sabedoria, é a base da sabedoria, é a coluna que estrutura as pessoas sábias. Então a gente entende aí que Eucana era sábio e Ana também era sábia. A Bíblia dá uma ênfase maior na sabedoria e no fervor e na piedade de Ana. Eram pessoas que temiam ao Senhor com todo o coração, reconheciam sua completa dependência do Senhor e por isso se submetiam amorosamente a eles. Quer dizer que Ana, ela não buscava a Deus por interesses egoístas.
Ana não buscava Deus só quando estava precisando. Preste atenção nisso. Tem gente que busca Deus só quando precisa. Tem gente que quando recebe a bênção de Deus, quando está bem com a sua vida, quando está dando tudo certo, nem lembra que Deus existe. Ana não era assim. Ana lembrava que Deus existia o tempo todo, ela era verdadeira diante de Deus, ela queria estar com o Senhor nas dificuldades, mas ela também queria estar com o Senhor quando tudo dava certo. Ela era realmente temente ao Senhor. E hoje, queridos, o que Deus mais quer é pessoas tementes a Ele, pessoas que reconheçam quem Ele é, pessoas que se entreguem a Ele verdadeiramente, que queiram de todo o coração viver uma vida com Ele. Ana era assim, e só nisso daí a gente já tira várias lições, e vou até dizer uma coisa, dava para a gente pregar só isso e nem entrar no restante da história. A gente já aprende muita coisa, né? Com quem Ana era, como a Bíblia e o Espírito de Profecia apresentam para nós Ana. Mas aí, logo depois, a gente precisa analisar aqui o que está acontecendo no momento em que a história que nós lemos foi escrita, né? Então, em primeiro lugar, a gente falou das personagens dessa história. A gente falou de Eucana, a gente falou de Ana, mas agora a gente precisa contextualizar. Qual era o contexto da história? Eucana tinha duas mulheres. Ele tinha Ana, nós já falamos quem era ela, e ele tinha também Penina. E havia algo que diferenciava muito essas duas mulheres. Penina tinha filhos, Penina deu a Eucana filhos e filhas, e isso alegrava a Eucana e alegrava ela também. Mas Ana, ano após ano, tentava engravidar, tentava dar um filho ao seu marido e também a si mesma, mas ela não conseguia. Isso trouxe para Ana tristeza, isso trouxe para Ana amargura de alma. Ana se entristecia profundamente. A Bíblia não dá esse detalhe para nós, mas novamente eu vou citar aqui o Patriarcas e Profetas, porque ele ajuda a gente a entender ainda melhor essa história. Eucana, segundo Patriarcas e Profetas, só tinha Ana como esposa. Ele não tinha Penina. Penina não tinha entrado nessa história. Então, Eucana era feliz com a sua esposa, ele amava Ana. Mas aí o que acontece? Diz o Patriarcas e Profetas, diz Ellen White. Como Ana não dava um filho para Eucana, aquilo foi pressionando Eucana a ponto de um dia Eucana decidir ir buscar outra mulher para que ele pudesse ter a sua descendência. E eu vou parar um minutinho aqui para abrir um parênteses para a gente falar sobre essa importância de ter uma descendência. Hoje a gente não tem tanta essa preocupação. Há muitos casais sem filhos, há muitas pessoas que decidem por conta própria não ter filhos, ou ter um ou dois filhos no máximo. Hoje a gente não pensa igual o povo de Israel pensava. Por quê? Porque o povo de Israel entendia que era uma nação santa, descendência do povo santo de Deus, e de onde viria o ramo de Davi, de onde viria o Messias. Então quer dizer que a importância de se ter um descendente era ligada à própria identidade e missão dos judeus. O judeu se identificava como a descendência do povo de Deus, da qual viria o Messias. Então, por isso, era de extrema importância que todo judeu, homem ou mulher, tivesse filhos. Era de extrema importância que eles dessem continuidade à sua família, para que talvez através da sua família viesse o Messias. Então quer dizer que desde Eva, quando nasce o seu filho Sete, todo o povo de Deus aguardava que viesse aquele varão escolhido de Deus para salvar os homens e estabelecer o reino de Deus. Eucana esperava isso. E talvez tenha sido isso que levou um homem temente a Deus a cometer um erro de buscar fora de Deus, de querer resolver com as suas próprias mãos essa situação de ter um filho. A gente já viu isso em outro momento na Bíblia. Lembra quando Abraão é escolhido por Deus para dar origem à nação santa, mas ele não consegue ter filhos e logo ele imagina que a questão é a mulher dele? O que os dois combinam entre si? Que então Abraão busque Agar e tenha um filho para que possa ter descendência.
Abraão não buscou no Senhor a sua resposta, e nem Sara. Era um grande homem de Deus, mas ele não esperou no Senhor, ele não creu na promessa de Deus. O que está implícito aí em Abraão e está implícito aqui em Eucana? O que a gente percebe? Homens de Deus também cometem erros. Homens de Deus às vezes se precipitam. Homens de Deus às vezes deixam de crer no Senhor, tentam resolver os seus problemas com as suas próprias mãos e por causa disso trazem consequências terríveis sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos falar de Abraão? Veio Ismael e teve um dia que Abraão teve que despedir Ismael, porque senão aquilo ia destruir o casamento dele. A influência de Agar foi crescendo e aquilo incomodou Sara. Depois veio o filho de Sara, o filho da promessa, e agora havia uma disputa entre ambos, e essa disputa existe até hoje, é a disputa entre os povos árabes e os judeus, os árabes filhos de Ismael e os judeus filhos de Isaac. Está entendendo do que eu estou falando? O tamanho da consequência, a família de Abraão pagou a consequência, e todas as gerações posteriores sofrem essas consequências até os dias de hoje. Milhares de anos se passarem, as consequências do erro de Abraão permanecem. Por que eu estou falando isso? Porque Eucana faz a mesma coisa. Eucana, vendo que Ana não pode lhe dar filhos, e o patriarcas e profetas não fala se ele tomou essa decisão junto com Ana ou sozinha, mas pelo que parece, pelo amor que ele tinha com a sua esposa, provavelmente ele tomou essa decisão junto com ela. Agora ele busca uma outra esposa. Quem é essa esposa? É Penina, e essa agora alegra o coração desse homem, de modo que lhe dá filhos, e agora ele finalmente se identifica como um judeu, do qual a sua linhagem possa dar origem ao Messias. Ele está feliz e Penina está feliz. Deu tudo certo, né? Não. Querido, as coisas nunca dão certo quando nós buscamos resolver os nossos problemas sem a direção de Deus, sem o temor do Senhor. Deus, naquele tempo, até aceitava que os homens tivessem mais de uma mulher por causa da cultura daquele tempo, mas Deus nunca gostou disso. Deus nunca deu a sua aprovação a isso. Deus sempre foi contrário a isso. Então quer dizer que Eucana, como um homem temente a Deus, não deveria ter feito coisas contrárias à vontade de Deus para tentar resolver os seus problemas, mas ele deveria ter buscado no Senhor a resposta à sua necessidade. Deveria ter apresentado ao Senhor a sua ansiedade e as suas preocupações. Eu estou falando exatamente com você nesta noite. Eu estou falando exatamente com alguém que neste momento está aí passando por um grande problema, está com uma grande preocupação, não está vendo como resolver e por causa disso está sendo tentado a abrir mão da vontade de Deus e a fazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos, a ferir o conselho do Senhor para conseguir solucionar os seus problemas. Querido, isso nunca é da vontade de Deus. Isso trouxe consequências terríveis à vida de Eucana. Não faça isso, espera no Senhor. O Senhor Deus é aquele que tem todo o poder para solucionar qualquer situação, mas também é aquele que tem todo o amor. Então quer dizer que Ele ama você demais para abandonar você e não responder sua oração. Leva a tua preocupação hoje mesmo a Deus. Apresenta aqui hoje a tua preocupação ao Senhor, diante dessa tela de celular, diante dessa tela de computador. Rasga hoje o teu coração diante de Deus, para que o Senhor haja na tua vida, para que o Senhor interceda por ti, de modo que você não precise, de modo que você não tome decisões que possam trazer a você consequências terríveis. Seja fiel, independente da circunstância, seja fiel até a morte. O Senhor honra aqueles que são fiéis. Eucana não fez isso. Eucana teve um segundo casamento absolutamente errado, demonstrou a falta de fé dele, ainda que fosse homem de Deus, ainda que fosse homem temente ao Senhor. Eucana não esperou no Senhor e resolveu as coisas a seu modo. E agora o que acontece? Ele está feliz, Penina está feliz, mas tem alguém que não está feliz nessa história.
a esposa amada de Eucana, aquele que ele escolheu na sua juventude para passar a sua vida com ela, ela vivia angustiada e triste. E a palavra de Deus fala que Penina zombava de Ana, ela dizia para Ana que Ana não podia ter filhos, então quer dizer que Ana talvez tivesse recebido alguma maldição, não fosse uma mulher tão boa assim. Ela não, ela era abençoada e tinha filhos. O que Penina fez com a bênção que Deus deu a ela, com os filhos que Deus deu a ela? Ela usou aquilo para zombar daqueles que não receberam a mesma bênção. E o que Ana faz com a tristeza de alma que agora ela está? Ana começa a ser oprimida por essa situação. Ela é oprimida pela consequência da decisão do seu esposo. Ela é oprimida por essa mulher que recebeu grande bênção de Deus e agora usa as bênçãos de Deus para oprimir uma outra mulher de Deus. Querido, eu estou falando com você hoje que tem sido abençoado por Deus e que não tem usado as bênçãos de Deus adequadamente. Você pediu a Deus, você precisou, Deus deu a você, e agora o que você está fazendo com a bênção do Senhor? Você orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse um esposo, que lhe desse uma esposa, e agora você maltrata o seu esposo, agora você maltrata a sua esposa. Agora você deseja outra mulher, agora você deseja outro homem, agora você deseja acabar com esse casamento. O que você está fazendo com a bênção que Deus deu? Penina usou a bênção de Deus para oprimir outras pessoas. Isso não é de Deus, queridos. O Senhor repreende você hoje em nome de Jesus. Manda você parar com isso e tratar as bênçãos de Deus como coisas de Deus. Ser grato, cuidar bem das coisas de Deus, dedicar aquilo que é de Deus ao Senhor. É isso que Penina não consegue fazer, é o que Ana vai fazer. É exatamente o que Ana vai fazer. Ana primeiro paga o preço pelo erro do seu esposo. E agora Eucana percebe que a sua mulher está triste, está amargurada, está oprimida. Ela continua sem um descendente, ainda que o seu amado agora tenha um descendente. Ele agora entende que cumpre a sua missão de dar continuidade à sua linhagem. Ele agora entende a sua identidade judaica do povo de Deus, mas Ana continua sem nada disso. Agora o que resta a Ana? Resta a Ana confiar no Senhor e aguardar no Senhor com mansidão. Queridos, que lição nós tiramos na história de Ana? Ana não é aquela que porque está sendo oprimida, que porque está passando por grandes batalhas na sua vida, que porque está com amargura de alma, ela não é aquela que sai por aí murmurando contra Deus. Se Ana vivesse nos tempos de hoje, ela não ia para o Facebook lá escrever as tristezas que ela está vivendo, murmurar e causando assim mau testemunho àqueles que não creem em Deus, para fazer aqueles que não creem em Deus olhar para ela e dizer: mas se essa mulher de Deus vive com essa amargura de alma, se ela ora e não recebe, eu é que vou querer servir esse Deus? Você consegue entender? Muitas vezes as pessoas conhecem Deus somente através da nossa vida. Gente que não vai à igreja, gente que não lê a Bíblia, a única coisa que ela conhece de Deus é o homem de Deus e a mulher de Deus, que está lá no Facebook, às vezes, testemunhando contra Deus, que está lá nas redes sociais, testemunhando contra Deus, que está lá na sua vizinhança, testemunhando contra Deus, que está lá no seu ambiente de trabalho, testemunhando contra Deus. O povo de Deus é um povo alegre e grato de coração, independente das circunstâncias. Então Ana, ela guarda para si a sua amargura de alma, porque ela sabe que só tem uma pessoa que pode resolver isso, e é Deus. Desabafar nas redes sociais não vai resolver. Andar chorando as pitangas por aí não vai resolver. Andar murmurando contra Deus não vai resolver. O que vai resolver é o contrário, é se apegar a Deus com todo o seu coração. É entregar toda a sua amargura de alma a Deus e não a homem nenhum. Afinal, que homem poderia dar um filho a Ana se ela era estéril? Que homem poderia resolver esse problema tão grandioso que ela tinha num tempo em que não havia medicina, não havia um estudo científico, não havia nada que pudesse ajudá-la? Por quê? Que tantas vezes eu pego os meus problemas que parecem não ter solução e começo a espalhar ele entre os homens como se os homens pudessem me dar solução? Querido, só há solução em Cristo Jesus. Só há solução no Deus Todo-Poderoso. Você que está aí passando por amargura de alma, você que está sendo aí oprimido pelas circunstâncias da vida, pelas suas próprias escolhas ou pelas escolhas de outras pessoas, pelas consequências, você que está aí sofrendo demais, eu quero dizer a você, há esperança no Senhor.
A única solução é o Senhor Jesus Cristo. Então busque a Deus, entregue a sua angústia ao Senhor e não a homens. Use o exemplo de Ana, é isso que Ana faz, ela vai buscar ao Senhor. Mas o seu marido percebe que ela estava muito triste, e quando o seu marido percebe que ela está muito triste, ele tenta favorecer ela, ele tenta ajudar ela, demonstrar que ele tem grande amor por ela, e é nesse momento que causa mais ciúmes ainda a Penina, e Penina provoca ainda mais ela. Ana não podia compartilhar o seu fardo com ser humano nenhum. Ser humano nenhum compreenderia o seu fardo e poderia solucionar, e é por isso que ela faz o quê? Ana agora vai buscar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode resolver o seu problema. Deus poderia resolver o problema de Ana. E é por isso que agora Ana, ela deixa de confiar em tudo que está ao seu redor, inclusive em si mesma, e ela vai em busca do Senhor, em busca daquele poderoso que nos ama, aquele que nos prometeu que se pedíssemos em nome de Jesus, crendo, nós receberíamos. E agora está aqui uma outra lição para nós. Por que tantas vezes a gente ora e pede as coisas e não recebe? A palavra de Deus explica para nós alguns pontos, alguns motivos pelos quais nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Um é esse que eu acabei de falar. Tudo o que pedirdes em meu nome, disse o Senhor Jesus, crendo recebereis. Há uma condição para pedir algo em nome de Jesus e receber, eu preciso crer. E querido, quantas vezes eu não me ajoelho e peço coisas a Deus que eu não acredito? Quantas vezes eu não apresento a Deus as minhas angústias, mas não acreditando que Ele tem poder para me atender, ou que Ele ouvirá a minha oração e intercederá por mim? Hoje Deus está falando para você, ora com fé, comece a acreditar na oração. Porque quando você não acredita na oração, quando você não acredita no poder e no amor de Deus que vai responder, Deus não pode responder você. Deus só pode responder uma oração feita com fé. E quando a oração é feita com fé, ela será respondida. Mas está aí o primeiro motivo pelo qual eu oro e eu não recebo. Eu oro e não recebo porque eu não creio. Mas a palavra de Deus ainda vai nos falar outra coisa. O apóstolo Tiago vai dizer assim, olha, você pede e não recebe porque você pede mal. Esse é o segundo motivo. O segundo motivo é que a gente pede mal, e Tiago explica o que é pedir mal. Pedir mal é pedir bênçãos a Deus para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Quando eu peço coisas egoístas a Deus, Deus não vai alimentar o meu ego. Deus não vai alimentar o meu egoísmo, Deus não vai alimentar a minha independência dele, não, Deus não fará isso. Por isso que tantas vezes eu peço coisas a Deus e não recebo. Um exemplo bem claro que a gente sempre dá quando fala dessas coisas é para você que tem filho. Você tem um filho, ele já foi criança ou ainda é criança? Se o teu filho, criança, pedir a você que você dê um carro para ele, você vai dar um carro para ele? Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Você vai dar um carrinho de brinquedo para ele. Por quê? Porque aquilo que ele está pedindo não é adequado para ele naquele momento, não é verdade? Então eu não dou para ele aquilo que não é adequado. Então quando eu peço a Deus algo que não é bom para mim, algo que é para a minha própria destruição, algo que eu quero demais, que eu desejo muito, mas que é para esbanjar nos meus prazeres, Deus também não responde. Então, o primeiro motivo pelo qual eu oro e não recebo, eu não creio o suficiente. Na minha oração não é uma oração de fé, é uma oração de costume. Ou então eu saio atirando para tudo quanto é lado, né? Então, eu oro aqui e peço a Deus, mas ao mesmo tempo eu tento resolver essa situação de vários outros modos diferentes, né? Tem gente, inclusive, que é muito ecumênico, né? Que tem fé em muitas coisas, então ele vai lá na igreja católica e ele pede, ele entrega a sua oração ao padre, ele vai lá na igreja pentecostal e encontra lá um profeta, alguém que gosta de profetizar e de abençoar as pessoas, entrega lá o seu pedido, ele vai lá numa igreja tradicional e entrega a um pastor, ele vai lá num centro espírita e pede aquilo também, sai atirando para tudo quanto é lado. Acreditou em quê? Não acreditou em nada.
Pede sem fé. Primeiro motivo para eu não receber. Segundo motivo para eu não receber, Tiago diz, pediu mal, pediu coisas que são ruins, pediu coisas que é para esbanjar no seu próprio prazer. Em nome do Senhor Jesus, para de pedir coisas que não são de Deus. Você pede a Deus coisas que não são de Deus. Parece aqueles criminosos que quando saem para cometer um assalto, oram pedindo a Deus que abençoe o assalto. Parece aquele traficante que vira madrugada lá vendendo drogas e ora a Deus para que faça um bom plantão, para que a polícia não invada a favela. Vê se tem lógica nisso, querido. Pede para continuar vivendo uma vida de pecado. Deus não vai te abençoar para você continuar pecando. Deus não vai responder a tua oração para você continuar vivendo uma vida distante dele. Por isso, quando eu apresento a minha angústia ao Senhor, eu preciso apresentar um pedido verdadeiro, um pedido em consonância com a vontade e com os princípios de Deus. Terceiro e último motivo do qual eu quero falar, talvez haja vários outros, mas dos quais eu vejo na palavra de Deus. Terceiro e último motivo pelo qual eu peço e eu não recebo. A palavra de Deus diz assim, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso daí não tem a ver com eu pedir para esbanjar nos meus próprios prazeres. Isso daí tem a ver com a limitação da nossa visão. Então quer dizer que tem coisas que eu peço a Deus porque eu realmente acho que são boas. Mas é porque na minha limitada sabedoria eu não sei que aquilo ali seria para minha destruição e para minha morte. Mas Deus sabe, Deus enxerga lá na frente. Então quer dizer que quando eu apresento um pedido desse a Deus e Deus diz não para mim e Deus não me abençoa daquele modo, é porque Deus enxergou lá na frente e viu que aquilo que eu pensava que era bom não era o melhor para mim. Porque Deus é um bom pai que quer dar o melhor para os seus filhos. Quando Jesus se referia à promessa do Espírito Santo, ele falou isso. Ele falou assim, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir um peixe lhe dará um escorpião? E aí todas as pessoas ali ao redor com certeza olharam para Cristo pensando, isso aí é inaceitável, ninguém vai fazer isso. E aí Jesus falou, pois é, se vocês que são maus dão boas dádivas aos filhos, imagine o Pai Celestial. Querido, tudo que o Pai quer é dar boas dádivas a você, é abençoar você, é responder a tua oração. Então se você tem orado, ou é porque e você não tem recebido, ou é porque você não tem crido, ou é porque os seus pedidos não são sinceros, é para você esbanjar nos seus próprios prazeres, ou então você tem pedido algo que parece que é bom, mas no fundo não é. E aí entra a minha confiança em Deus. Eu confio que se eu tenho orado e Deus não me respondeu, é de duas uma, ou tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa errada com aquilo que eu estou pedindo. Então se Deus disse não, significa que o não é o melhor para mim. Ana vai até Deus e agora ela decide derramar o seu coração diante de Deus. Ela decide rasgar o seu coração diante de Deus. E a sua emoção foi tão grande que ela estava ali somente mexendo os lábios e orando em pensamento, que quem passou achou que ela estava alcoolizada. Por quê? Porque ela estava emocionada, rasgando seu coração diante de Deus. Querido, quando você está muito oprimido, muito angustiado, por que você se emociona ao ajoelhar-se e rasgar o coração diante de Deus? Por que alguém pensaria que você está bêbado? Só tem um motivo. Ana se emocionou porque ela sabia que ela estava conversando com quem podia resolver os problemas dela. Ana se emocionou porque ela sabia que ela estava se derramando diante de alguém que a amava e que a compreenderia. E que se o pedido dela fosse sincero e que ela tivesse fé, ele seria respondido. Ela receberia essa bênção. Você está entendendo o que Ana faz quando ela vai orar? Quando ela vai orar, ela não vai se angustiar ainda mais. Ela não vai simplesmente desabafar diante de Deus. Ana está ali buscando paz. E paz no quê? Em que Deus fará o melhor por ela. Ana sabia que Deus faria o melhor por ela. É por isso que ela se emociona a ponto de pensar em que ela estava alcoolizada. E quando ali o sacerdote fala para ela que ela está alcoolizada e repreende, ela fala, não, meu senhor, não estou não. Você está enganado. Eu estava ali rasgando o meu coração diante de Deus. Olha Deus falando para você hoje. Rasga teu coração diante de Deus. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não ajoelha e faz uma oração sincera? Há quanto tempo você não chora nos pés do Senhor? Há quanto tempo você não se ajoelha sem pressa de se levantar?
Porque talvez você ore todos os dias, ore na hora do almoço, ore quando acorda, ore na hora que vai dormir, ajoelha ali, faz aquela oração mecânica, Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, abençoe a minha noite, em nome de Jesus, amém. Deus está te chamando, não para fazer essa oração, hoje Deus está te chamando, é para rasgar o coração diante dEle. É para se ajoelhar sem pressa de se levantar. Deus está te convidando hoje para passar tempo com Ele. Querido, hoje em nome de Jesus, Deus quer descer sobre a tua casa. Deus quer abraçar você. Deus quer enxugar as tuas lágrimas. Deus quer conhecer o profundo do seu coração. Ele quer ter acesso por sua própria vontade, por sua própria entrega aos profundos desejos do seu coração, às suas angústias todas. Por quê? Porque Deus quer agir na tua vida. Eu não acredito em acaso, eu não acredito que você está ouvindo essa palavra hoje pelo Facebook ou pelo YouTube, simplesmente porque você achou um sermão lá, eu não acredito. Eu acredito que hoje Deus está falando com você, Deus está te convidando a orar de todo o coração como Ana, a se ajoelhar e rasgar o coração e buscar intimidade e paz no Senhor. Deus está te convidando a orar hoje com fé, por quê? Porque Deus quer agir na tua vida. Porque Deus quer responder às tuas orações, porque Deus quer abençoar você, porque Deus quer operar milagres na sua vida e na vida da sua família, para que todos ao redor reconheçam que Ele é Deus, para que todos ao redor saibam que aí nessa casa mora um homem de Deus, que aí nessa empresa trabalha um homem de Deus, para que todos saibam que aí tem uma mulher de Deus, uma mulher de oração. É isso que Deus fez com Ana, é isso que Deus quer fazer com você hoje. Hoje, em nome de Jesus, quando terminar essa live, vai rasgar o teu coração diante de Deus. Quando terminar este culto, vai lá orar ao Senhor. Não tenha pressa de se levantar, não ore mecanicamente, converse com o Senhor, como quem conversa com um pai amoroso. É isso que Ana faz, ela rasga o seu coração diante de Deus. E quando ela rasga o seu coração diante de Deus, ela faz uma promessa ao Senhor. Queridos, a promessa de Ana é uma promessa linda e que também nos traz uma lição extremamente profunda. Porque Ana diz assim: Senhor, se o Senhor não te esquecer da tua serva, Ana já sabia que Deus não ia se esquecer dela. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos que o buscam de coração sincero. Ainda que pai e mãe tenham te esquecido e tenham te abandonado, Ele nunca abandonará você. Ana sabia disso. Então ela diz: Senhor, se o Senhor responder a minha oração, se o Senhor me abençoar, de modo que me dê um descendente, de modo que me dê um filho, Senhor, eu vou devolver o meu filho ao Senhor. Porque Ana entendia que tudo aquilo que vem de Deus, Deus abençoa a nossa vida, mas continua sendo dele. Ana entendeu, veio de Deus, então é de Deus. Ana não queria um filho para o seu próprio egoísmo, para alimentar o seu próprio ego. Ela não queria uma bênção só para ela. Queridos, quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus e Deus dá, e agora a gente usa equivocadamente aquilo que Deus deu. Vamos falar de algumas coisas? Tem gente que está lá passando a maior necessidade financeira e dia após dia pede oração por uma porta de trabalho, pede oração por um negócio, Deus vai lá e estende a mão, os negócios começam a dar certo, Deus dá uma ideia, a ideia funciona, ou então é chamado para trabalhar numa empresa, agora começa a trabalhar e faz o que com o trabalho que Deus deu? Pragueja contra o trabalho, não é feliz com aquele trabalho, não está grato ao Senhor por aquele trabalho, agora começa a trabalhar de qualquer jeito, às vezes até parece que está fazendo esforço para ser mandado embora e entrar no seguro-desemprego. Querido, você já parou para pensar que quando você faz isso, você não está fazendo isso contra o teu patrão? Não é contra o seu chefe que você está fazendo isso, você está fazendo isso contra o Deus que te deu essa bênção. Do outro lado tem gente que agora trabalha direitinho, mas quando pega o salário, fruto desta bênção, a bênção da bênção faz o que com o dinheiro? Vai lá e esbanja em seus próprios prazeres, gasta com tudo, gasta somente consigo mesmo, agora busca somente mais conforto para sua casa. E eu não estou aqui para contrariar quem busca conforto para sua casa, para sua família, porque a gente tem que fazer isso sim, mas o problema é que quando o único foco do nosso dinheiro é o nosso sustento e o nosso conforto, e a gente se esquece da obra de Deus, e na hora de ofertar para a causa de Deus, a gente oferta com o que está sobrando.
A gente esquece que foi Deus quem nos deu aquela bênção e não se preocupa em devolver a bênção ao Senhor. Na hora de dizimar é uma luta tremenda, dizima com o coração duro, com o coração apertado, ou às vezes nem dizima. Há pessoas que quando recebem a bênção de Deus, agora passam a utilizar a bênção de Deus somente para si mesmos. Vê a necessidade do seu irmão, vê que tem igreja saindo para entregar um marmitex na rua, que tem igreja arrecadando cesta básica e não se esforça para ir lá ajudar os seus irmãos com uma doação, não se esforça para ir lá ajudar o pobre e o necessitado. Por quê? Porque tudo que ganha é dele. Querido, quem usa tudo que ganha para si mesmo e para a sua própria família, eu vou dizer uma coisa para você: não reconhece que a bênção vem do Senhor. Não reconhece que o trabalho veio de Deus, não reconhece que o salário veio de Deus, acha que é merecedor de tudo isso. Hoje Deus está dizendo para você: olha, minha é a prata, meu é o ouro, minha é a terra. Tudo que você tem fui eu que te dei, eu te abençoo, utilize bem as minhas bênçãos. Penina usava as bênçãos de Deus, que eram os filhos, para provocar uma mulher de Deus, para provocar a ira de Ana. Agora Ana, quando vai lá pedir a Deus que lhe dê um filho, antes mesmo de Deus lhe dar, ela já diz: Senhor, se o Senhor me der, eu vou compreender que não é meu. Eu vou compreender que não é para mim mesmo. Eu vou compreender que não é para o meu egoísmo. Senhor, se o Senhor me der, eu sei que é do Senhor. E é por isso, Senhor, que eu vou devolver. Você consegue imaginar uma mãe que ainda com seu filho pequeno, ao começar a ser um pouquinho dependente dela, ela vai lá no templo, entrega o seu filho e agora só tem contato com o seu filho provavelmente 1, 2 ou 3 vezes no ano? Você consegue imaginar o que essa mãe está fazendo? Você pode pensar que isso é falta de amor, né? Eu digo para você, não é. Isso é altruísmo, isso é falta de egoísmo. Ana não queria ter um filho para ela, para se satisfazer. Ela queria continuar a descendência do povo de Deus, para que um dia o Messias pudesse vir. Então Ana pega o seu filho, ela devolve o seu filho ao Senhor. Senhor, essa bênção que o Senhor me deu, eu cuidei o melhor que eu pude, e agora eu estou devolvendo ao Senhor, e nos contatos que eu tiver, e em tudo que eu puder fazer, eu vou continuar cuidando dessa bênção. No Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Ana amava demais Samuel. Ela amava muito porque ela sabia que Samuel era um presente de Deus. Então agora Ana devolve o seu filho. Ela prometeu a Deus e quando Deus atendeu sua oração, ela cumpriu, porque não havia egoísmo em seu coração. Ela usa o seu filho agora para abençoar também outras pessoas. Está entendendo? Deus te dá bênçãos. Você que é servo de Deus precisa aprender isso. Deus nos abençoa nessa vida com um único propósito: que nós sejamos canais de bênçãos para outras pessoas. Deus escolheu Abraão, que tinha uma mulher estéril, para que fosse pai de uma nação, não com o objetivo de exaltar o nome de Abraão, não era isso. Deus faz isso com o objetivo de abençoar todas as famílias da terra através da geração de Abraão, e é isso que acontece. Jesus Cristo vem a essa terra de que linhagem, de que nação, de que família? Da família de Abraão. E ele morre na cruz do Calvário e através da morte dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Todas as pessoas da terra têm o direito à salvação. É isso que Deus quer quando ele abençoa você. Quando Deus te dá uma bênção, é para você compartilhar essa bênção, é para você dividir essa bênção, é para que essa bênção seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Então Ana sabia que ao entregar, para devolver o seu filho ao Senhor e entregá-lo no templo, ele seria um sacerdote que serviria a obra de Deus e abençoaria muita gente. Talvez ela não soubesse que ele seria um grande profeta de Deus, que abençoaria não somente a sua geração, mas todas as gerações posteriores, que ungiria o rei mais importante da história de Israel. Talvez Ana não tivesse ideia disso. Ana não tivesse ideia que depois de milhares de anos nós estaríamos aqui estudando a sua história. 3.000 anos se passaram e a gente está aqui estudando a história de Ana, e nós somos abençoados pela vida do seu filho Samuel. Por que as bênçãos de Ana alcançam a gente? Porque Ana entendeu que aquilo que Deus dá não é nosso. Deus deu para ela, ela entendeu. Isso é uma bênção para mim, mas não pode ser só minha. Ela devolve ao Senhor agora a sua bênção e com muita gratidão ela compartilha a sua bênção ao mundo.
Para Ana, se Deus deu, então é para ser usado para a sua causa. Se Deus deu, então é para abençoar o seu povo. Então é para ser dedicado a Ele. Querido, eu não sei o que Deus deu a você, mas Deus hoje está reivindicando que você compartilhe essa bênção com outras pessoas. Deus hoje está convidando você a viver a experiência de Ana, a tirar todo o egoísmo do seu coração e a compartilhar tuas bênçãos materiais, tuas bênçãos financeiras, tuas bênçãos relacionais. Deus está pedindo para você compartilhar tudo. Compartilha. Você tem filhos, foi Deus quem deu. Cria os teus filhos para serem luz do mundo e sal da terra. Ensina os teus filhos a abençoarem as pessoas já hoje, a ajudarem o pobre, o necessitado, a levarem a palavra de Deus através da pregação falada e através da pregação vivida. Deus te deu dinheiro, usa na obra de Deus, usa para ajudar a construir igrejas, usa para ajudar a manter missionários, usa na obra de Deus, usa para a causa de Deus. Não importa aquilo que Deus está te dando. Deus te deu uma profissão. Você é a primeira pessoa da sua família que faz uma faculdade. Você fica feliz por isso. Não usa para o teu egoísmo. Usa para abençoar a sua família. Usa para abençoar as pessoas que vão receber os seus serviços. Faça agora, a partir de hoje, as coisas que você for fazer com todo o seu coração. Tudo que fizerdes, fazei-o como se fizesse ao Senhor e não a homens, porque a recompensa virá, é da parte do Senhor. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White ainda diz assim: é privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isso, trará alegria a seu próprio coração. As mães são privilegiadas por poder abençoar o mundo com a educação que ela dá para os seus filhos. E educando bem os seus filhos, eles serão luz do mundo e sal da terra. Os jovens, como Samuel foi um jovem dedicado a Deus, recebem o privilégio de, por seu vigor, por sua alegria, por seu ímpeto, poder abençoar o mundo, ajudando o pobre e o necessitado, socorrendo as pessoas, sendo amigo das pessoas que estão passando por dificuldades, enxugando lágrimas e levando o evangelho. Aqueles que têm uma condição financeira legal, uma boa condição, aqueles para o qual não falta nada. Estou falando de gente rica não, estou falando para você que não falta nada na tua casa. Recebe o privilégio de poder abençoar as pessoas que não têm o que comer, as pessoas que não têm com o que se agasalhar, abençoar a obra de Deus, ajudar a igreja a crescer, a avançar. Você está entendendo? Queridos, Deus hoje está dizendo a você: rasga o teu coração diante de mim. Para de tentar resolver as coisas da sua vida sozinho. Para de tentar buscar no homem a solução. Eu tenho a solução, Deus está dizendo para você. Ao terminar esse culto, se ajoelha, sem pressa de se levantar, se fecha no teu quarto, chora diante de Deus, apresenta a tua angústia, a opressão de vida que você está vivendo, porque hoje Deus quer agir na tua vida. Hoje Deus quer responder a tua oração. Faça essa oração com fé, não peça as coisas que são para os seus próprios prazeres, entregue-se à vontade de Deus, de modo que você consiga ouvir um não, consiga entender se Deus dizer não, porque você compreende que vai ser o melhor para você. Faz isso e a bênção de Deus vai chegar na tua casa, e a bênção de Deus vai chegar na tua vida, e você vai me procurar para dizer que aconteceu um milagre depois que você fez isso, depois que você atendeu o chamado de Deus. E agora você vai usar esse milagre. Deus está te convidando para abençoar outras pessoas. Você que é muito abençoado, Deus está pedindo para você: compartilha as tuas bênçãos. Quanto mais você compartilhar as tuas bênçãos, mais eu vou te abençoar. Façamos hoje como Ana, que nós tenhamos hoje a alegria de Ana, a piedade de Ana, o temor de Deus que Ana tinha, que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração, que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus amoroso, que Ele é o nosso Deus poderoso, e possamos ser canais de bênçãos nessa terra. Esse é o teu desejo? É isso que você quer? Escreve aí agora, escreve: eu quero. É isso que eu quero. Senhor, opera um milagre na minha vida. Escreve aí agora, só para a gente poder ver um grande número das pessoas do povo de Deus escrevendo isso, aceitando essa palavra. Se aceita, escreve: eu aceito, eu creio, eu quero viver essa palavra, eu quero ser como Ana. Escreve aí para que a gente entenda que essa palavra de Deus é bênção também na nossa vida. E aí você vai compartilhar a bênção de Deus também, né? Vai espalhar esse vídeo, vai espalhar essa mensagem.
para que outras pessoas possam encontrar-se com Deus. Se você quer isso para a sua vida, eu vou fazer uma oração agora por você. Eu não vou pedir a Deus hoje para Ele operar um milagre na tua vida, de abençoar você conforme você está necessitando. Eu vou pedir a Deus para dar a mim e a você o coração de Ana. Porque se Deus der a mim e a você o coração de Ana, e agora a gente buscar a Deus com todo o coração como Ana, e rasgar o coração diante de Deus, e acreditar verdadeiramente como Ana, Deus vai nos abençoar. E se a gente souber usar as bênçãos que Deus nos dá, como Ana usava, nós vamos ser verdadeiramente felizes. É isso que você quer? Você já escreveu aí? Não escreveu? Escreve ainda, então, ainda dá tempo. Eu vou orar agora. Feche os seus olhos, dirige os seus pensamentos a Deus. O Senhor Deus nos atenderá. Ele nos ama, Ele é poderoso, Ele é o Deus de Ana e Ele também é o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Ah, Pai, como a Tua palavra é poderosa. Ah, Senhor, como nós tiramos grandes lições de uma história tão simples, Pai. Uma mulher sofrida, pagando as consequências dos erros do seu marido, sendo oprimida pelas circunstâncias da vida. Pai, às vezes a gente se identifica, porque a gente paga o preço, nós sofremos as consequências dos erros dos nossos líderes, dos nossos governantes, às vezes de pessoas próximas de nós, amigos, de parentes, de familiares, mas Pai, nós também pagamos as consequências dos nossos próprios erros. Isso tudo, Pai, nos oprime, nos angustia, mas Pai, hoje o que nós queremos pedir ao Senhor é que o Senhor nos dê o coração de Ana, que o Senhor nos dê o espírito de Ana, um espírito que não murmura, mas um espírito que rasga o coração diante de Ti, que busca no Senhor a solução, um espírito de humildade, Pai, que busca a solução dos seus problemas no Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos isso hoje. Pai, nós queremos a fé de Ana, que acredita que a solução virá. Pai, nós queremos o desprendimento, Pai. Nós queremos que o Senhor tire do nosso coração o egoísmo, para nós também sermos como Ana, de modo que nós possamos compartilhar as bênçãos que o Senhor nos dá, também com os teus outros filhos que precisam. Pai, em nome de Jesus, faz de nós canal de bênçãos, Pai. E hoje, ao terminar este culto, Pai, nos motiva, nos incentiva, Pai, ao terminar esta oração, a nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, como Ana fez naquele dia. Pai, desça sobre a nossa casa, Pai, nos abrace ali ajoelhados no nosso quarto, Pai, enxuga as nossas lágrimas e atende a nossa oração. Este é o nosso pedido hoje, e nós o fazemos porque cremos no Senhor. Nós o fazemos porque não é para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Nós o fazemos porque entendemos que é o caminho de salvação, é caminho de vida, conforme foi na vida de Ana. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra como eu fui ao estudá-la e ao trazê-la para você. Espero que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama e são importantes para você. E amanhã a gente tem o nosso encontro às 19h30, tá? Adventista Sul de Minas no Facebook e no YouTube. É a Semana Jovem Tudo por Ele. Se você quiser entrar pelo meu Facebook também, vai ter lá uma sala de vídeo. Até amanhã, que a paz seja com todos.